Vamos lá, pessoal, então, biologia, nossa aula de agora, tá? É, O nosso tema dessa aula vai ser o sistema de classificação dos seres vivos. Mas por que classificar os seres vivos? Primeiro, para a gente poder entender isso, vamos conhecer um pouquinho desse cara aqui, ó. O médico britânico Carl von Linné, ou seja, no Brasil conhecido como Linneu, né? Pessoal, o Linneu, ele percebeu, né, a necessidade que havia de não confundir os seres vivos presentes em todo o planeta. Então ele teve uma ideia. Eu vou classificar os seres vivos, vou dar a eles um sistema de classificação, né? Então, ele pega ele pega e resolve então estudar os seres vivos de um modo geral e criar um sistema de classificatório. Esse sistema de classificação recebe um nome: taxonomia, oriundo do grego taxi, que quer dizer ordenação, nomos, que quer dizer regra, e ia, que quer dizer qualidade. Então a taxonomia nada mais é que a ordenação correta de todos os seres vivos, tá? Grave esse nome que pode aparecer lá pra gente nas avaliações, tá? Taxonomia. Pessoal, vamos lá então. Vamos entender o que o Linneu resolveu fazer. Se eu mostrar para vocês, por exemplo, um cachorro aqui no Brasil, você vai falar, aqui no Brasil chama cachorro, bacana. Aí tu viaja lá para um país extremamente distante e vê um cachorro. Aí tu vai falar assim, ó, esse aqui é um cachorro. Aí o cara pode falar, não, isso não é um cachorro, isso é um gato. Não, é cachorro, não é gato, é cachorro. Ou seja, isso iria de repente confundir, né, ou confrontar as informações. Por isso que o Linneu então decidiu criar os nomes científicos que a gente conhece para padronizar universalmente todos os seres vivos. Então olha que interessante. O cãozinho doméstico, né, que nós chamamos de cachorro aqui, ele recebe o nome científico de Canis familiares, o cão doméstico. Então se eu chegar lá no país distante, lá também vai ter um Canis familiares, tá? Pode até chamar de gato lá, mas o nome científico dele vai permanecer sendo Canis familiares, tá bom, pessoal? Então esse é o nome científico e esse é o objetivo de ter sido criado a taxonomia, tá? Outra informação importante, pessoal. O que é espécie de animais? Isso é um detalhe importante, porque nós temos mania de dizer que o leão é da mesma espécie do gato Mimi que eu tenho lá em casa. Não, pessoal, não é da mesma espécie. Ah, mas dois são felinos. Calma que eu vou explicar. Espécie são somente seres vivos que podem produzir descendentes entre si, tá? Ou seja, descendentes férteis. Então o leão só é da mesma espécie de outros felinos que ele possa produzir descendentes. Senão não é a mesma espécie, tá? Fique claro isso. Espécie é somente seres vivos que podem produzir descendentes férteis. Fora isso, não é espécie, tá bom? Mas aí continua a nossa dúvida. Mas o meu gatinho Mimi, que parece muito lá com a jaguatirica lá da savana. Vamos entender por que isso acontece? Vamos lá ver. Olha que interessante, pessoal. Eu vou ter que meio que ler, porque pra gente explicar, pra gente entender. Vamos lá. Os gatinhos domésticos, o siamês, o persa, entre outros, o Mimi que você tem na sua casa, eles são da mesma espécie, tá? Que espécie eles são? Felis catus, ok? Todos esses gatinhos domésticos produzem descendentes entre si, então são da mesma espécie, Felis catus. O gato selvagem europeu é chamado de Felis silvestris. Observe que tem um nome parecido aí, mas não é a mesma espécie. Então o gato selvagem, tá? Tem nada a ver com o teu Mimi. Ah, mas é muito parecido. Não, mas não importa. Não é da mesma espécie, tá? Ele é da espécie Felis silvestris. A jaguatirica que tu assistiu lá no Discovery e olhou pro Mimi e achou parecido, tem nada a ver. A jaguatirica já é da espécie Felis pardalis, ou seja, todos são de espécies diferentes. Ótimo, já entendi, André. Mas, André, não estou entendendo por que eu olho pro Mimi e acho ele parecido com a jaguatirica.
Porque, pessoal, eles são portadores de características próximas, tá? Eles são muito próximos, então todos eles têm no nome o felis. Perceberam ali? Que não identifica a espécie, identifica sim o gênero. Olha aí, ó, o Linneu da taxonomia era fera. Então ele percebeu que os felis catus, felis silvestres e felis pardalis não são da mesma espécie, porque não produzem descendentes. Mas por terem características muito parecidas, eles estão englobados em um mesmo gênero, que é o gênero Felis, tá? Agora continue prestando atenção. Presta atenção então no leão. Olha, o leão, pessoal, já é da espécie Panthera leo, ok? O tigre é da espécie Pantera, tigris. E a onça da Panthera onça e o leopardo da Panthera pardus. Todos eles espécies diferentes, todos, mas pertencem ao mesmo gênero, o gênero Panthera. Tranquilo. Mas aí você vai falar para mim assim, o André, mas o Mimi lembra muito uma pantera também, que ele é preto, né? Ele tem ali as garrinhas, ele lembra muito. Portanto, pessoal, tanto o gatinho lá do Félix, tá? Com os animais do Pantera aqui, tem características próximas, portanto, eles pertencem a uma família, que é a família Felidae. Entenderam? Olha que interessante, tá? Nós começamos no espécie, fomos para o gênero e chegamos na família. Então, o Mimi pode até lembrar muito a pantera, mas ele lembra porque as características são pertencentes à mesma família, tá? Não tem nada a ver com espécie, tá bom? Até aí tá tranquilo. Vamos continuar entendendo, tá? Os mamíferos, pessoal, que são a maioria desses que eu acabei de falar, e vou incluir agora nós, né? Os mamíferos, assim como as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, pertencem, pessoal, a um filo. Olha aí, ó, todos esses caras que eu falei, mais nós, répteis, anfíbios, peixes, enfim, pertencemos a um filo. Esse filo é denominado Chordata, ou seja, é o filo dos cordatos. Mas por que esse filo recebe esse nome? E eu vou dar uma informação bacana para vocês. Quando nós ainda somos embriões, pessoal, isso nós que eu digo porque nós estamos incluídos como rei do mundo animal, né? Mas todos esses que nós falamos aí, estamos ainda na fase embrionária, nós temos uma pequena cordinha, tá? Uma pequena cordinha chamada notocorda, tá? Que nos impede de enrolarmos enquanto embriões. Então essa notocorda, ela deixa o embrião esticadinho. Com o tempo, essa notocorda vai dando lugar à coluna vertebral e ela vai se perder. Então, o que o Linneu fez? Todos esses mamíferos que eu citei aqui, juntamente com os peixes, né? E algumas equinodermos, enfim. Temos essa notocorda na fase embrionária, que depois vira a nossa coluna, tá? Então, vendo que todo mundo tinha isso aí, ele criou um filo, que é o filo dos cordatas, tá? Então, pessoal, pegamos todo mundo dessa espécie, desse gênero, dessa família e desse filo e colocamos em um reino, tá? Que estão esses caras que eu falei, pertencem ao reino Animalia ou Metazoa e também chamado de reino animal. Então nós começamos lá na espécie, depois passamos para o gênero, passamos para a família, passamos para o filo e chegamos no reino. Tranquilo? Essa é a taxonomia criada pelo Linneu. Fechou, pessoal? Muito interessante isso aí. Mas aí, ainda classificando os seres vivos, isso eu falei de um reino, do reino animal. Nós vamos encontrar, claro, tá? Mais alguns reinos aqui, pessoal. E eu queria que vocês destacassem isso. Ó. Nós vamos encontrar o reino Monera, Protista, reino Fungi, reino Metafita e o reino Metazoa, tá? Foram esses reinos, agora já idealizados por
Whittaker, que dividiu esses reinos em 1969, tá? Então olha aí que interessante todos os reinos. Eu vou a partir de agora, pessoal, explicar um a um, bem rapidamente, e vou explicar algumas palavras que talvez se você ler aí na apostila tenha um pouco de dificuldade de entender, eu vou explicar o que elas significam, tá? Vamos começar então, pessoal, falando aqui ó, do reino Monera. Quem é que faz parte desse reino, pessoal? Somente as bactérias, tá? As bactérias, que aí tá tranquilo. Tem algumas características que estão aí em destaque que a gente vai explicar para vocês, ó. O reino Monera, então, é composto pelas bactérias e todos os organismos procariontes. O que é um organismo procarionte, pessoal? A sua célula, o núcleo da célula, né, não está organizado. Lembrando que todas as células têm o seu núcleo e no caso do procarionte, essa célula não é organizada, tá? Então, os membros do reino Monera são procariontes, sem núcleo organizado, são unicelulares, ou seja, tem apenas uma célula, até aí tranquilo. São heterótrofos. O que é um ser heterótrofo? É um ser que não produz o seu próprio elemento, claro, e aí tem uma exceção ali que são as cianobactérias, que essas sim são autótrofas. O que é um autótrofo? Que produz o seu próprio alimento. As cianobactérias pertencem ao reino Monera e essas sim, através da fotossíntese, produzem o alimento. Mas a grande maioria é procarionte, unicelular e heterótrofa, tá? Reino Monera, bactéria. O próximo reino que a gente vai ver é o reino protista, tá? Estão as algas e os protozoários. Esses caras são, pessoal, eucariontes. O que é um eucarionte? As células que eles pertencem, alguns são unicelulares, outros são pluricelulares, com mais células. Todas as células, o núcleo da célula é organizado, por isso que a gente chama de eucarionte, tá? Nesse reino estão os protozoários, que só tem uma célula e também são heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento, tá? Precisam buscar comida. E as algas, que aí tem alga que é unicelular e pluricelular, mas sim essas são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, tá bom? Fechou. O nosso próximo reino é o reino fungi. O próprio nome já diz, é o reino onde estão todos os fungos. Esses fungos podem ser unicelulares e pluricelulares. Temos algumas fotos aqui, pessoal, ó. Pão que de repente você já pode até ter visto em casa. Ele é pão com bolor, queijo roquefort, o queijo mais caro do mundo, orelha de pau, quem é do interior sabe, e o famoso champignon do nosso estrogonofe. Todos eles são fungos e pertencem ao reino fungi, tá? O nosso próximo reino é o reino plantae. Esse é legal, pessoal, ó. São reinos onde estão as plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Nesse reino, pessoal, todas são autótrofas, porque as plantas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese dada pelo sol, tá? Normalmente tem mais de uma célula, são pluricelulares e eucariontes, ou seja, núcleo celular organizado, tá? Então o reino plantae tem só planta ali, todas autótrofas, tá bom? Vamos lá, esse aqui vocês podem olhar depois com calma. E o reino animal ou metazoa, o nosso reino, pessoal, é o reino com o maior número de espécies. Todas as espécies dos animais, no caso, estão inclusos nesse reino, tá? Todos são pluricelulares, tem mais de uma célula. São eucariontes com núcleo organizado e nós, animais, somos heterótrofos, não produzimos nosso próprio alimento, precisamos buscar alimentação, tá? E aqui um detalhe importante, ó. No reino animal, duas grandes divisões acontecem. Os invertebrados, aqueles que não têm coluna vertebral, e os vertebrados. Normalmente, quando eu dou essa aula em sala, eu pergunto ao pessoal, na opinião deles, qual é a que tem maior quantidade, vertebrados ou invertebrados. A grande maioria me responde vertebrados com coluna.
Mas não, pessoal, olha que interessante. Apesar de abrigar as espécies mais conhecidas, que são os vertebrados, é muito menor, ou seja, 95% de todos os animais do grupo são invertebrados. Então, o reino animal tem na sua composição a maioria de animais invertebrados, tá bom? E aí é o que a gente precisava saber. Aí nós temos aqui alguns detalhes que você pode olhar com mais calma, tá, pessoal? E a gente acaba por aqui essa nossa aula de classificação de seres vivos, tá? Espero que eu tenha sido claro, tá? Algumas palavras complicadinhas, mas que eu consegui definir para vocês. E qualquer dúvida, claro, assiste novamente que fica mais claro. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.